Primeira ou segunda pessoa? Essa não é uma questão de princípio. E porque não é uma questão de princípio, ela pode variar de pessoa para pessoa, de igreja para igreja, de situação para situação. Aliás, eu não estou pronto para dizer como é que eu prego na maioria das vezes. Se eu prego na primeira pessoa ou se eu prego na segunda pessoa. Tenho a impressão que eu costumo usar ambas as pessoas na minha pregação. A questão que parece ser o pano de fundo dessa pergunta é a questão da natureza do discurso na pregação. E talvez a questão aludida por ela seja a questão da autoridade. Quando algumas pessoas pensam, por exemplo, que seria melhor que o pastor usasse a primeira pessoa ao invés de usar a segunda pessoa, que ele falasse mais nós do que vocês, talvez elas estejam pensando na pregação mais como um diálogo do que como uma mensagem autoritativa, como um discurso autoritativo, e o nós, de alguma forma, abrandaria o peso da autoridade discursiva. É importante nos lembrar que a tradição cristã tem falado da pregação da palavra de Deus como a Vox Dei, ou seja, o momento quando nos reunimos no culto público para ouvir a pregação da palavra é o momento em que nós estamos ouvindo Deus falar conosco. E Deus não fala de outra forma senão como autoridade. Por outro lado, também é importante lembrar que Deus nos fala através de um pregador falível, que jamais se deve se ver como alguém que está acima da pregação que ele proclama. Então, eu creio que mais importante do que a questão da terminologia, se primeira ou segunda pessoa, a questão é como pregador e ouvintes se portam quando estão se relacionando com a mensagem pregada. A questão é qual deve ser o comportamento de pregador e ouvintes em relação ao sermão. E aí eu creio que nós poderíamos dizer duas coisas, uma para cada uma dessas pessoas. O pregador deve pregar sempre consciente de que ele nunca estará acima da mensagem que proclama. Ele proclama a palavra de Deus. E porque proclama a palavra de Deus, prega também para si. Quer use nós, quer use vocês. Por outro lado, os ouvintes devem estar conscientes de que a palavra de Deus é sempre autoritativa. Quer o pregador use vocês, quer ele use nós.